Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, vamos juntos meditar a Palavra de Deus para nós no dia de hoje, sobre o tema da liberdade cristã, a qual nós ouvimos na carta de São Paulo aos Gálatas, na primeira leitura da liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos diz a palavra. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mas, uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Queridos irmãos e irmãs, este trecho da carta de São Paulo aos Gálatas opõe a liberdade em Cristo e as amarras da lei. Se nós interpretarmos apenas dessa forma, poderíamos imaginar que a lei fosse algo ruim. E não é. A lei verdadeira parte do coração do próprio Deus. Mas Paulo aqui faz um aceno, podemos dizer, que ela foi muito boa por um certo tempo. E que hoje, como naquele tempo do início do cristianismo, ninguém mais se salva pela observância da lei. Pois sabemos que Cristo veio dar um novo cumprimento, um pleno cumprimento a esta lei. E muitos ainda ficavam presos aos costumes e leis do Antigo Testamento. Se fosse apenas as leis como nós entendemos, dadas pelo próprio Deus, até que vai. Até que era positivo. Mas eles começaram a colocar algumas coisas pelo meio que dificultavam até mesmo a observância da verdadeira lei. Então Paulo, falando à comunidade dos Gálatas, esclarece que não é pela observância da lei do Antigo Testamento que se obtém a salvação. Nós precisamos lembrar que Paulo é conhecido como o apóstolo dos pagãos, aquele que foi chamado a levar a palavra de Deus para fora dos ambientes judaizantes, podemos assim dizer. E que por isso ele diz: vocês não precisam passar pelo judaísmo para chegar a ser cristão, abraçar a fé em Jesus. Por isso ele prega este tema da liberdade. Cristo nos libertou dos meros costumes legais, dos preceitos do Antigo Testamento. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E esta liberdade verdadeira, não uma liberdade que é fazer o que quer. Não é esta a liberdade cristã. A liberdade consiste em seguir a Jesus Cristo. Por isso que Paulo usa aqui no trecho de hoje este exemplo dos circuncidados e dos incircuncidados. A circuncisão era um preceito da lei do Antigo Testamento, como rito de iniciação para o judaísmo. E Paulo diz: olha, se você é circuncidado,
não tem vantagem nenhuma sobre aqueles que não são, porque todos são livres agora em Cristo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos convida a esta liberdade, que não é libertinagem, nos convida a esta liberdade que Cristo nos conquistou para nós na sua missão, na sua cruz. Ele também, de livre e espontânea vontade, abriu os braços na cruz para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Ali foi a maior prova de liberdade de Jesus. A maior prova de liberdade de amor, a qual ele se entregou por nós. Então Paulo diz: não importa mais quem é circuncidado ou quem não é. Importante, o essencial, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou. Ele disse: não precisa mais passar pelos costumes judaicos. O que importa agora é a fé em Jesus. De fato, como ele termina o texto de hoje, o que vale em Jesus Cristo é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem nenhum valor. O que vale é a fé agindo pela caridade. Acreditar, ter fé na palavra de Jesus e testemunhar esta fé na caridade. Se quisessem, Paulo diz para a comunidade dos Gálatas, se quisessem passar pela circuncisão, não teria problema. O que tem problema é faltar a fé em Jesus e esta fé que age pela caridade. Assim seremos livres, na liberdade que Cristo nos deu, a partir de uma fé verdadeira que age também pelas nossas obras, pela nossa missão. Esta é a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou em seu amor. Que assim nós possamos também, com o nosso coração livre, desimpedido, abrir as comportas da nossa vida, do nosso ser, abraçar esta fé verdadeira em Cristo, no seu Evangelho, e professar tudo isso através das obras. Que assim o Senhor guie os passos de cada um de nós nesta liberdade que Ele conquistou para todos nós na cruz. Ele te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.